Muito bem, estamos de volta com a última parte do nosso programa de hoje, RB Notícias ao vivo, na sua TV Rio Branco, canal.1 SBT, Sistema Brasileiro de Televisão. Mais duas notinhas aqui rapidinhas antes de começarmos a entrevista com o Jota Conceição, também de política. A Casa Amarela, a residência oficial do senador Sérgio Petecão, primeiro secretário da mesa diretora do Senado e presidente regional do PSD, já está devidamente desinfectada do coronavírus. Eles, Petecão e sua esposa, sua mulher, melhor dizendo, né, a ex-deputada federal Mafisa Galvão, que testaram positivo para a doença no dia 7 deste mês, já estão, segundo os médicos, devidamente recuperados, curados. Ou seja, a Casa Amarela pode voltar a ser frequentada como sempre foi, ok? Ontem o senador Sérgio Petecão usou as redes sociais para agradecer às pessoas, a Deus e aos médicos que acompanharam ele nesse processo. Segundo ele, todo mundo sumiu durante esse período, até o fiel escudeiro, o Montana. Perguntei para ele e o Montana disse que foi o primeiro a sumir na buraqueira. Mas faz parte, né? Todo mundo já está de volta. E ele diz, diretor, você está devendo 2 caixas para ele, 2 caixinhas na aposta. Diz ele. Muito bem. A outra nota, gente, é que ontem houve uma manifestação de 30 pastores, uma live, melhor, não foi uma live, uma conversa online. E aí entraram também na conversa os deputados federais Manuel Marcos, tá? Manuel Marcos e o deputado Alan Rick, também a deputada Mara Rocha, eles são evangélicos, para criar uma comissão de deputados estaduais, deputados federais, vereadores e ainda a senadora Maísa Gomes, para que reforce esse pedido, esse clamor, para que o poder público autorize a reabertura dos templos evangélicos, ok? Acredito que nos próximos dias o problema será resolvido da melhor forma possível. Até porque tanto o governador Gladys Cameli quanto a prefeita Socorro Nery estão realmente preocupados também em resolver isso. Então, certamente, os ventos estão soprando ao nosso favor. Vai dar tudo certo. 11h55, tenho o prazer de conversar com o Jota Conceição, representando aqui a Associação Estadual de Conselheiros Tutelares. Seja bem-vindo, Jota. Tudo bem? Ok, muito obrigado, Antônio Muniz. Ainda bom dia, né? Bom dia, até porque não almoçamos. Almoçamos. Você almoça cedo ou tarde? Depende, né? Varia, às vezes meio-dia, às vezes depois 1 do hora. meio-dia, vai depender muito. Eu quero aqui mandar o meu abraço a todos os telespectadores do seu programa, Antônio Muniz, que ele é um programa que é líder em audiência. Muito obrigado. Em todo o estado, e sempre que eu posso, eu estou nesse horário no meu sofá, assistindo. Vou mandar sempre um bom dia para o meu amigo. Até porque eu sou um consumidor de notícias. Eu me levanto muito cedo, ainda pela madrugada, já começo a ver as notícias, enfim, tanto das redes sociais como também dos telejornais amanhecidos. É importante se manter informado. Bem informado. É muito bom se levantar cedo. Eu aproveito aqui o ensejo para mandar um abraço para todos os conselheiros tutelares de todo o estado do Acre, em nome de nossa associação, as CONTAC, e especialmente de nossa presidente Lucinaira, que por motivo de força maior não pôde estar presente, mas manda um abraço e saudações para todos os integrantes do Sistema de Garantia de Direitos Infanto-Juvenil. Legal. Aproveita a carona para mandar um bom dia especial ainda, bom dia, ao Ari, que fez o nosso duelo aqui, tá? Ah, que bom. O Ari é uma pessoa espetacular, está ali no nosso 2º Conselho Tutelar e ele nos ajuda muito nessa questão das salas virtuais. Isso. Como você sabe, está em voga a questão das lives. A pandemia, o coronavírus, trouxe um novo modo de vivermos, de nos comunicarmos, e é o que temos no momento e tem sido muito proveitoso em muitas ocasiões. Esse evento que nós vamos ter aí a partir de terça-feira, o Jota Conceição, qual é o principal objetivo? Olha, o principal objetivo, nós podemos até dizer que tem 2 principais objetivos. O primeiro é comemorar os 30 anos da promulgação
deste enorme diploma legal que nós chamamos de Estatuto da Criança e do Adolescente. A Lei 8.069 completou no último dia 13 30 anos de promulgação, fruto dos movimentos sociais que já não suportávamos mais. A lei que estava em vigor, o chamado Código de Menores, que foi superado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. E o segundo objetivo desse grande seminário virtual será a qualificação dos profissionais que estão dentro dessa área, dentro do sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente, especialmente os conselheiros tutelares. Entendi. Serão 3 dias? 3 dias. O evento começa dia 28, os dias são 28, 29 e 30, a partir das 16 horas. E você pode acessar o nosso link, que está lá na rede social, que seria Facebook/contact, que você vai ter acesso ao link e participar dessa live, que vai ser muito proveitosa. Essa discussão será simultaneamente em todo o país? Claro, a internet ela é mundial, a rede mundial de computadores vai facilitar todas as pessoas que tiverem acesso ao nosso link. Não, eu digo assim, participar. Eu digo assim, esse evento estará... Ele é um evento estadual. Ele é um evento de caráter estadual. Eu digo, mas em outros estados... Sim, quem acessar o nosso link vai participar também. Não, eu digo assim, simultaneamente outros estados estão fazendo essa discussão também. Sim, já fizeram? ok, entendi. Claro, sim, inclusive... Muniz e os demais e todos os telespectadores, desde a promulgação do Estatuto que se faz muito evento, mas agora, sobretudo, pela comemoração dos 30 anos. Então, nós temos aí os 26 estados e o Distrito Federal, através das associações de conselheiros tutelares e do Fórum Colegiado Nacional de Conselheiros Tutelares, realizando inúmeros eventos nesta direção. Comemorar os 30 anos do Estatuto e a qualificação dos conselheiros tutelares e a conscientização de toda a sociedade de qual é o real papel do Conselho Tutelar, que ainda é uma confusão para muita gente. Muita gente, Jota, diz que você, apesar da certa idade, assim como eu, você tem a cara do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Como é que você reage a esse tipo de comparação, de afirmação? Um orgulho para nós é que eu sou um defensor intransigente da dignidade da pessoa humana. E o Estatuto da Criança e do Adolescente é um diploma legal que vai na direção da defesa intransigente da dignidade da pessoa humana. E neste diapasão da criança, do adolescente e do jovem. Qual é a avaliação que você particularmente, faz desses 30 anos do ECA? Uma avaliação positiva, em que pese os enormes desafios a serem superados. E talvez o ponto-chave da comemoração é termos superado uma lei, a Lei 6.697 de 79, que era o então Código de Menores, que eu falo com muita audácia, denominando de entulho autoritário. Porque o Código de Menores foi feito para pobre, foi feito para desassistido, foi feito para vulnerável. Então, o público-alvo do Código de Menores eram os pobres, eram os desassistidos, eram os desamparados, eram essas pessoas. Então, nós rompemos com esse ciclo, nós rompemos com essa realidade brutal e nós conseguimos, por meio dos inúmeros movimentos sociais, editarmos uma lei que visse a criança e o adolescente como pessoas sujeita de direitos civis, sociais, garantidos na Constituição e nas leis. Volta aí o card só um pouquinho, Neto, por gentileza. Serão 3 dias, 28, 29 e 30. A partir das 16 horas. Primeiro seminário virtual, aí está o nosso link. Dos conselhos tutelares e sistema de garantia de direitos humanos da criança e adolescente do Acre. Isso é muito importante. Eu gostaria de falar um pouquinho aqui das CONTAC, que é quem está realizando esse evento. As CONTAC é a grande patrocinadora deste evento. Ou seja, não são os conselhos. Quem está realizando o evento é as CONTAC. Para os conselhos tutelares, que dentro deles estão, então, os conselheiros tutelares. As CONTAC, ela foi fundada há vários anos, já estamos caminhando para 2 décadas de as CONTAC, e ela
ela foi criada visando vários objetivos. Eu quero destacar 3. São vários objetivos, mas eu destaco 3. O primeiro objetivo das CONTAC, enquanto entidade de classe, é reunir essa categoria de conselheiros tutelares, abrindo inclusive para os ex-conselheiros e qualquer pessoa que comungue dessa ideia de defesa, de promoção e garantia de direitos humanos também ser sócio. Você, Muniz, inclusive pode se associar nas CONTAC, desde que você comungue da ideia desta defesa, daquilo que nós defendemos. Sim, claro. Então, esse é o primeiro objetivo da Associação de Conselheiro Tutelar, que eu estou elencando aqui. É reunir os conselheiros tutelares. O segundo objetivo é a defesa intransigente do Estatuto da Criança e do Adolescente e de todos os direitos previstos da criança e do adolescente em nossa legislação. Entendi. E o terceiro objetivo é fortalecer estes conselheiros tutelares para que eles melhor possam atuar em suas frentes de trabalho. Você tocou num assunto importante aí quando falou sobre a idade da associação, criada há mais de 20 anos. Não, ela vai... Está caminhando. Sim, exato. Mas é importante isso, para a gente resgatar um pouco a nossa história, contextualizar melhor a nossa conversa. Eu lembro como se fosse hoje, há mais de 30 anos já, né? O prefeito de Rio Branco, à época, era Jorge Calumnia. O presidente da Câmara já era o Carlinhos Santiago, mas o processo começou ainda na gestão do presidente Ayrton Rocha, que teve, por questão de justiça, participação decisiva, importantíssima nesse processo. Não só ele, como outros vereadores, o próprio Carlinhos Santiago, vereadora Gisela Nascimento, que depois foi presidente da Câmara, a vereadora Nabir Bistini, que à época era líder do prefeito na casa, o vereador Orlando Salles, que fazia oposição ao prefeito, mas lá fez um trabalho esplêndido, Emilson Brasil, que já não está mais conosco, Marina Silva, que depois teve sucesso na carreira, enfim, Regina Lina, que mais tarde seria vice-prefeita, foram vereadores, Almir Ancár, vereadores que foram importantíssimos, não menosprezando os outros, mas desde a elaboração, discussão da lei orgânica, que já começou então já a se falar no Estatuto da Criança e do Adolescente, que depois então da implantação, da promulgação da Constituição Federal, ele ganhou mais corpo, né, Jota? A discussão do Estatuto, a discussão pela mudança do panorama jurídico começou na década de 80. Na década de 80 começou a discussão do panorama jurídico, tivemos os 5 generais Sim. que presidiram a presidência da República pelos 21 anos que nós chamamos de ditadura ou de regime militar. E aí o último general foi o Figueiredo, que já deu abertura, que já trouxe anistia, e por aí vai. Então em 88 nós escrevemos a 7ª carta. No dia 5 de outubro de 88, então a nossa atual Constituição foi promulgada. 2 anos depois, em 1990, nós então promulgamos, quando eu digo nós, estou falando enquanto sociedade, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente, em que pese ter a participação de vários parlamentares, como você que bem citou, mas ele é produto das organizações sociais, nasceu lá, já não suportava mais a lei em vigor, denominada de Código de Menores. Então o Estatuto da Criança e do Adolescente é um diploma legal típico próprio da sociedade. Você lembra do comissário de menor, lembra? Sim, estava dentro do Código de Menores. Mas ele jogava pesado, exatamente. Eu quero falar já sobre isso daqui a pouquinho. Então, dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, se criou um outro órgão também típico da sociedade, chamado de Conselho Tutelar. O que é o Conselho Tutelar? É um órgão que tem logo de cara, vamos dizer assim, de maneira popular, 4 características, porque ele é um órgão permanente. Uma vez criado, não pode ser extinto. Ele é um órgão autônomo nas suas decisões colegiadas. Ele é um órgão não jurisdicional. Ele não faz parte do Poder Judiciário, do Sistema de Segurança Pública ou do Ministério Público. E a sua terceira, a sua quarta característica... Né? Vou já chegar lá. E a sua quarta característica é que ele é um serviço público relevante da sociedade a serviço dela.
O Conselho Tutelar é um órgão de encaminhamentos. Ele trabalha dentro de um fluxo. Ele aplica medidas de proteção, seja no tocante à saúde, assistência social, enfim, toda e qualquer ameaça ou violação de direitos contra criança e adolescente, ao chegar no Conselho Tutelar, ali vai gerar um encaminhamento ou até uma requisição de serviços para a rede. Quem é a rede? A rede ela é formada por todas as entidades, pelos serviços e pelos programas que estão atendendo às demandas que vêm do Conselho Tutelar, especificamente neste contexto aqui que eu estou citando. Então, o Conselho Tutelar é esse órgão de encaminhamentos. A grosso modo falando, ele é um órgão que demanda serviços. Ele vai acionar a rede para que execute as suas medidas de proteção aos direitos humanos de crianças e adolescentes, quando quaisquer deles estiver ameaçado ou violado, seja pelo Estado ou sociedade, seja pela família ou em razão da própria conduta da criança ou do adolescente. Ou seja, atua também como fiscal da lei. Sim, ele é o zelador. Agora, ele é o zelador do cumprimento da própria lei. Agora, diante do exposto, Jota, como é que você se sente? Agora diminuiu mais isso. Mas lá atrás, você sabe quando você começou essa luta, muita gente abria a boca e dizia o seguinte: o Estatuto do ECA veio para legitimar as infrações cometidas pelos menores, eles chamavam assim, os criminosos infantos juvenis. Como é que você reagia ou reage diante dessas afirmações? Antônio Muniz, a sociedade ela é feita de tradição, de culturas e de conceitos. Então, nós temos 32 anos incompletos de redemocratização e acabamos de completar 30 anos de promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Isso é muito novo para um país de 520 anos, como se diz, de descoberto ou de colonizado. Então, a sociedade ainda tem muitos vícios. Esse vício, ou um dos vícios que você citou, ainda está, inclusive, no imaginário de muita gente. Não são poucas pessoas que confundem o papel do conselheiro tutelar com o papel dos antigos comissários de menores, extintos juntamente com o Código de Menores. Não são poucas pessoas que veem na figura do órgão conselho tutelar como órgão de repressão. Isso é uma interpretação completamente distorcida. A finalidade do conselho tutelar jamais é no viés da repressão. Você tocou num assunto importante. Tem uns que citam como o Estatuto como um legitimador de infração. Aí eu vou chegar lá. E o outro de apenas que vai de encontro aos interesses dos próprios menores. Aí eu vou chegar lá. E nesse contexto ainda de resquício de uma cultura repressora, discriminatória e, sobretudo, preconceituosa, está aí a violência ainda no imaginário da sociedade, que criança, que adolescente, que jovem tem que apanhar, tem que ser maltratado, tem que começar a trabalhar muito cedo, enfim, direitos, só se ele estiver fazendo tudo certinho, é que ele tem direito, se ele está errado, ele não tem direito. Esse é o conceito popular das pessoas. E o Conselho Tutelar, ele foi criado para fazer valer aquele direito central que está na Constituição, que é cláusula pétrea. O que diz o artigo 5º da Lei Maior? Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Então a criança está aí também, o adolescente está aí também, o jovem está aí também. Se o adulto não pode ser maltratado, não pode ser agredido, não pode ser explorado, não pode ser desrespeitado, a criança, o adolescente e o jovem também. Então a legislação é clara que a criança e o adolescente são titulares de direitos civis e sociais garantidos na Constituição e nas leis. O Conselho Tutelar, ou Estatuto, jamais trouxe a proposta de defender delinquência, crime, violência ou coisa do tipo. Nós viemos para dizer que criança e adolescente, independentemente de sua situação jurídica, tal qual os adultos, titulares de direitos, sim, senhor. Embora eu particularmente entenda que esse artigo 5º aí que você se referiu é muito romântico. É muito bonitinho. Mas foi um grande avanço. E aí eu quero. Mas na prática você sabe que na prática não é bem assim, sim, né? Mas aí nós temos que lutar para que ele seja materializado. Por exemplo, o Jota Conceição, experiente demais nessa legislação dos infantos juvenis, dá aula em qualquer um sobre o ECA, sabe? Sim. Eu não posso me igualar a você. Não, que é isso? Não, só dando uma comparação. Ok.
Concorda comigo? Sim, tudo bem. Sem falar das autoridades que têm as imunidades, que podem fazer o que bem entenderem, achando que estão acima da lei. O que é uma imoralidade, não deixa de ser. Vamos lá, vamos Lamentável, seguir. Né? Vamos Lamentável. É que o nosso tempo está acabando. A conversa está tão boa, você estava em plena evolução quando eu tenho que dar essa notícia. Mas eu quero te agradecer e reconhecer aqui a sua importância, sem menosprezar os outros conselheiros. Sim. E outras pessoas que fazem um trabalho importante, como os assistentes sociais, Sim. o pessoal da delegacia de menor, todos os que estão no do juizado de menor, de garantia, né, de direitos, do Ministério Público, a promotoria que cuida disso. Enfim, eu acho que nós estamos avançando, devagarinho, mas estamos avançando. Na sua opinião, esses avanços estão dentro da expectativa de vocês ou ainda caminham em passos de tartaruga, como a gente fala na popular? Em parte, sim. Antônio Muniz, nosso grande jornalista, e a todos os telespectadores. Se você lembrar do que eu disse lá no começo da minha fala, que nós tivemos um grande avanço, que foi romper com o velho ciclo autoritário, então isso é um grande avanço. Então não podíamos falar em vários direitos e agora nós podemos esbravejar até. Então isso é um grande avanço. No entanto, como eu disse e repito, temos 32 anos incompletos de redemocratização e acabamos de completar 30 anos de estatuto. Então tudo ainda é muito novo do ponto de vista da história. Do ponto de vista de uma nação como o Brasil, que já vai para 521 anos de colonização. Mas dentro dessa perspectiva, a gente tem mais o que comemorar do que lamentar. Claro que a gente está com muitos sonhos ainda por serem realizados, inclusive nessa questão do direito, inclusive nessa questão da defesa, da dignidade humana de criança e adolescente, porque a cultura é muito forte, tanto na família, na sociedade e no Estado. Quando eu digo no Estado, eu estou falando dos poderes constituídos, dos entes federados, que vai do município, Estado e União. Então essa cultura ainda é muito presente, ainda é muito forte. Só um exemplo aqui para fechar, que eu não vou ter como explorar. Eu chego numa casa de farinha, em qualquer lugar do estado do Acre, e tem lá criança de 4, 5, 6 anos com a faca descascando macaxeira, outros fazendo os trabalhos que por si só já é um grande risco para aquela criança, e aquela família entende que aquilo é mais do que normal. Seria um erro para eles não colocar as crianças para trabalhar. E eu, diante da lei, estou vendo que é uma exploração, que aquela criança ainda não tem idade nem responsabilidade para estar exercendo tal trabalho. O pai vai dizer, eu fui criado assim, meu avô foi criado assim, meu bisavô foi criado assim, e é por isso que na minha família não tem nenhum. Isso é uma questão cultural. Não tem nenhum quê. Então, combater a cultura é você destruir os conceitos. E conceito é lei, é regra, é algo de fórum íntimo que a gente vai, aos poucos, desconstruindo isso. Então, dentro dessa perspectiva, nós ainda temos muita coisa a serem superadas, muitos desafios a serem superados. Muito obrigado. Foi um prazer. Sucesso. Muito obrigado a você e a todos os telespectadores. E para encerrar, uma frase que vai bem ao que se encaixar o que você fala. Quem dá trabalho para a criança, depois vai ter trabalho com ela. São 12h16. Boa tarde.